Vocês devem lembrar quando a Intel resolveu simplesmente mudar tudo na última geração. E adivinha o que eles fizeram nessa? Depois eles conseguiram uma boa revolução e inclusive chegarem basicamente colado nos seus concorrentes que estavam despontando na frente. Você imagina assim, bom, se você conseguiu acertar, o que você vai fazer? Errado, eles resolveram mudar tudo de novo e sim, a Intel mudou completamente o que tinha feito eles avançarem bastante. Eu tô falando obviamente da nova geração de processadores da Intel Panther Lake que virão para notebooks, mas que vão influenciar diretamente o que a gente vai ter no futuro, não só dos CPUs para desktop, mas também das GPUs. A gente já teve aqui um primeiro contato com as novas Z3 que vão ser Battle B. Eu não sei, a Intel ainda não decidiu exatamente o que eles estão fazendo na parte das GPUs, mas eu posso dizer para vocês que ficou simplesmente incrível. Por quê? Porque nós temos GPUs ainda mais poderosas, que inclusive vão fazer frente às super APUs que a AMD apresentou. Agora você ficou curioso, né? De notebook você não tava, mas fique sabendo que também vai influenciar diretamente para desktop. E o que a gente viu no Arrow Lake, nos Intel Core Ultra 200, pode mudar completamente na próxima geração. A Intel apresentou durante o evento Intel Tech Tour, onde em 3 dias nós tivemos a oportunidade de ver diversos produtos, as inovações e inclusive visitar a nova fábrica da Intel aqui no Arizona. A fábrica é simplesmente gigantesca, nós tivemos a oportunidade de visitar, a Intel quis mostrar para os jornalistas como é que está a evolução do processo de 1.8 nanômetros, o Intel 18A, que é o processo mais avançado hoje em produção no mundo, e onde a Intel vai produzir os chips da nova geração. E falando em chips da nova geração, a gente não pode deixar de lado de falar, obviamente, do principal, pelo menos para nós, que são os Intel Panther Lake. A geração anterior, onde nós cobrimos no ano passado com o Intel Lunar Lake, é o que equipa os notebooks que estão hoje no mercado. Então, equipa também alguns handhelds, mais especificamente o mais famoso, que é o MSI Claw 2, ou MSI Claw AI, eles não são muito bons com nomes. Mas o que é interessante nesse chip? Além de ele trazer muita evolução em relação ao Lunar Lake, a gente teve aí o aumento na quantidade de núcleos, teve aumento no tamanho da GPU, evolução na NPU e evolução em IPU. IPU? É IPU mesmo, né? Então a gente teve evolução no CPU, na GPU, na NPU e no IPU, ou no IPU. O que eu vou explicar pra vocês o que é o IPU. Mas o que eu achei interessante da nova geração? Eles resolveram mudar a filosofia que eles tinham em relação ao Lunar Lake. Eles voltaram mais ou menos com o que tinha no Meteor Lake. É só, nossa, mas a Intel voltando pra trás. Calma. É pra uma coisa boa. O que eles fizeram foi basicamente tirar os chips de memória que vinham no SoC, ou seja, era um pacote onde a gente tinha o CPU, GPU, NPU e também a memória. Isso obviamente possibilitou que a Intel conseguisse trazer uma maior eficiência energética, afinal você não perde energia mandando para os chips de memória que estão mais distantes e você consegue ganhar também mais performance, mais eficiência, enfim, é um pacote um pouco mais compacto. E eles resolveram mudar isso porque, apesar de trazer algumas vantagens, ele traz algumas limitações e algumas das limitações são justamente a quantidade de memória. Nós tivemos mudança também na configuração dos CPUs. No Lunar Lake a gente tinha somente no máximo 8 núcleos, né? Até porque a gente não tem mais o Hyperthread, então eram 8 cores, 8 threads. E era uma junção, né, dos núcleos de performance e os núcleos low power. Agora o que a Intel fez foi trazer de volta os núcleos de eficiência. Sabe aqueles que a gente tem no desktop, que é os P-cores e E-cores? Pois é, agora a gente tem P-core e E-core de novo nos CPUs para notebooks. Então é uma combinação agora de núcleos de performance, núcleos de eficiência, os núcleos Darkmount, que são de eficiência, e os low power, ou seja, de baixíssimo consumo, e eles combinados agora são 16 núcleos. Eles mudaram também como o processo é tratado dentro do pacote. Antes eles mandavam e conforme ia enchendo o processo, manda primeiro para os núcleos de eficiência e depois, se precisar, vai para os núcleos de performance, ou quando
quando enche, né, de processo, ele manda para o núcleo de performance. Então como que funciona agora? Vai primeiro para essa ilha com os núcleos de alta eficiência, né, os LP e cores, e lá eles vão ver para onde que se encaixa melhor esse processo. Eu preciso mandar ele para os núcleos de performance, para os núcleos de eficiência, eu vou deixar eles aqui nessa ilhazinha mesmo, como é que vai funcionar? E isso, obviamente, vai utilizar de forma mais inteligente o processador e vai consumir menos energia, que no fim é o foco. Afinal, a gente está falando de processadores que são voltados para dispositivos mais compactos e que precisam ser mais eficientes. Mas eu achei interessante que, além disso, finalmente a Intel conseguiu mostrar pra gente na prática, eu acho que dessa vez eles tiveram sucesso nisso, de mostrar na prática o que quer dizer essa eficiência toda, que você fala, legal, notebook e tudo mais, mas não é só para notebook. A gente viu aqui alguns exemplos como em trânsito, você pode estar utilizando isso para smart cities, para você controlar o semáforo. Aí você fala, pô, mas pra que isso? Porque você vai colocar, imagina você colocar um computadorzinho lá e ele vai processar tudo de forma local. Você não vai ficar enviando para nuvem nem armazenando terabytes de dado. Ele vai simplesmente processar e enviar só as informações compiladas direto para a central. Esse, obviamente, é só um dos exemplos. Eles mostraram exemplos em medicina, em outras situações onde você simplesmente não pode enviar essas informações na nuvem para serem processadas, seja por conta de quantidade de dados que vão ser enviados, ou seja por conta de confidencialidade. Então, não é só para notebooks, mas claro, voltando para os notebooks, acaba chamando bastante atenção a parte da eficiência energética. Nós tivemos a oportunidade de ver aqui também as Z3, a nova geração de GPUs da Intel em ação. E nessas configurações novas que estão sendo oferecidas aqui pelo Panther Lake, é bom lembrar que no Lunar Lake você só tinha a opção de 8 cores e 8 threads, e aí você só podia ter 16 ou 32 GB de memória. Agora, além da gente ter a flexibilidade de você poder utilizar memórias DDR5 ou LPDDR5X, você também pode utilizar os núcleos CAM2, pelo menos está disponível, né? A plataforma suporta, vai depender muito da implementação dos fabricantes. Agora você também tem a possibilidade de diferentes configurações de núcleos e configurações de GPU. Então a gente tem uma configuração com 4 cores de performance e 4 de eficiência, ou low power no caso, os LP e cores. A gente tem uma intermediária que são 16 núcleos, são 4 núcleos LP e cores, são 4 núcleos de performance e 8 núcleos de eficiência Dark Mount, que inclusive eles evoluíram bastante, né? Então agora os núcleos de eficiência voltaram, mas estão bem mais eficientes e também com mais performance. E a gente tem um modelo topo de linha, ou seria uma alternativa para outros tipos de dispositivos, que na verdade seria também a mesma configuração, 16 núcleos, né? Mas agora a gente tem uma GPU mais poderosa. Primeiro, o mais interessante é que as GPUs anteriores agora usam o processo Intel 3A, mas o outro dessa GPU mais poderosa, com 12 Z-cores, é que na verdade ela é produzida num processo externo, muito provavelmente da TSMC, que é onde é produzida também as GPUs para desktop, mas essa GPU ela é bem poderosa se a gente comparar com as opções que a gente tinha antes. A gente tinha no Lunar Lake só com 8 Z-cores, a gente tem com 12 Z-cores e 12 unidades de Ray Tracing. Aconteceram mudanças estruturais no projeto também da GPU, então a Intel mudou isso, adicionou também cache, agora a gente tem um side cache, e essa GPU ela tem uma proposta diferente. Na verdade, esse pacote, né, esse Panther Lake, ele tem uma proposta diferente. Pelo que a gente viu aqui nas demos, ele deve ser focado para esses notebooks que vão ser notebooks gamers, mas que ainda assim precisam de uma boa GPU discreta. E essa boa GPU discreta, eu vou dizer para vocês que parece muito, muito promissora. A gente viu aqui rodando alguns jogos e jogos AAA com o auxílio de mais um lançamento que é o ZSS Multi-Frame Generation. Então, se você já está acostumado com o DLSS Multi-Frame Generation, é basicamente isso. Eu não preciso explicar para você que são frames gerados por inteligência artificial. A Intel também vai conseguir fazer o Multi-Frame Generation X4, que é basicamente o que a gente tem nas placas da NVIDIA de última geração. E isso, obviamente, é bem importante para notebooks ultra compactos, mas para outros dispositivos. Aliás, eu acho que, sem querer querendo, a Intel deixou escapar que, sim, eles continuam trabalhando com alguns outros parceiros, talvez MSI, talvez outros parceiros, para uma nova geração de handhelds. E imagine você, se o MSI Claw AI 8 Plus consegue bater de frente com o Zen 2 Extreme, que é a última versão da AMD, que já começou muitos anos atrás, o que dá para esperar dessa nova geração, que tem um ganho de performance considerável e de eficiência também. Aliás, a gente viu rodando nessa GPU com um power budget de 45 watts, mas ele disse que tinha, ali a gente tem um outro notebook mais compacto rodando na casa dos 25 watts e a performance está basicamente a mesma. Claro que até o lançamento ainda tem muita otimização. Muitos desses recursos que nós estamos vendo aqui nessas GPUs, eles vão ser, obviamente, carregados para a próxima geração de GPUs para desktop da Intel. Então a gente deve ver a nova geração que ia se chamar Celestial, agora a gente não sabe exatamente como vai chamar, porque as próprias GPUs integradas para notebooks da Intel agora também carregam o B na frente, de Battle Mage, apesar delas serem Z3. Você que não tá meio por fora, o Z2 era Battle Mage, deveria ser Celestial, e a gente perguntou, sei lá, especificamente pro Tom Peterson, e a resposta foi: a gente não sabe exatamente o que a gente tá fazendo ainda, a gente tá tentando reorganizar isso e em breve a gente explica pra vocês. Então vai ser um pouco confuso, mas entenda, essa já é a nova geração de GPUs. Nós tivemos melhorias
importantes. Inclusive a gente viu agora, né, na atualização de drivers recentes da Intel, que as Battlemage, ou as placas para desktop, conseguiram praticamente sanar aquele gargalo de driver que a gente tinha, o overhead de driver, que era um problema para quem tinha CPUs mais fracos, o que possibilita que na próxima geração ou em próximos modelos que a Intel possa lançar, nós temos GPUs mais poderosas. Isso, obviamente, foi bem importante para a Battlemage, mas para a nova geração Z3 ajuda muito mais porque eles também têm mudanças na parte do projeto da GPU, que era um dos palpites que a gente tinha. Talvez não melhorasse 100% porque tem alguma coisa no projeto. E o Tom Peterson confirmou que tinha algumas limitações de projetos, mas que basicamente não existe nada que não dá pra gente driblar utilizando as atualizações de software. Em relação do lado da CPU, agora voltando um pouco pra gente, pro desktop, o que a gente pode esperar? Bom, por enquanto a Intel não falou nada, obviamente esse aqui não é um evento focado em CPUs para desktop, então nós tivemos alguns comparativos com Arrow Lake H, que é a versão para notebooks de alta performance, mas nenhum comparativo com desktops, porque, de novo, não é o foco. Mas, obviamente, como você sabe, tudo isso acaba sendo emprestado, né, nas arquiteturas e a gente deve ver uma grande evolução, principalmente com os núcleos de eficiência da Arcmont, que com certeza vão ser migrados para desktop, onde a eficiência energética é importante. Lembra dos CPUs da Intel esquentando e consumindo um monte? Pois é, isso diminuiu muito nos Core Ultra 200 e nos Core Ultra 300 ou 400, seja lá como a Intel vai chamar isso, a gente deve ver um cenário com ainda mais eficiência, menos dissipação de calor. Os Core Ultra 200 já são processadores bem frios e com uma boa eficiência, e a gente deve ver isso ainda melhor na próxima geração. Se eles vão mudar a estrutura, se a gente vai ter mais cache, se a gente vai ter o 3D V-Cache ou qualquer coisa do tipo, a gente ainda não sabe, mas o que eu posso dizer pra vocês é que é bem promissor, pelo menos porque a gente viu aqui num sistema que é compacto, onde o foco é eficiência energética. A gente vai ver mais desses notebooks durante a CES, onde a Intel prometeu que vai apresentar os notebooks, e o mais legal que a gente ouviu aqui provavelmente é assim: não confia no que a gente tá dizendo, não. A gente prometeu tudo isso, mas só confia quando vocês colocarem a mão no produto e vocês conseguirem sentir tudo isso que a gente tá falando. Então a Intel tá realmente numa nova fase, tá tentando reconquistar a confiança não só dos clientes, dos consumidores, da mídia, de todo mundo. Abriu as portas das fábricas para mostrar pra gente, né, o processo de fabricação, inclusive ultra secreto, a gente não pôde gravar nada lá. Os concorrentes, obviamente, estariam de olho para qualquer detalhe. Mas a Intel parece bastante confiante no processo, confiante nos produtos, e é isso que a gente quer ver: mais concorrência, novos produtos e mais evolução. A concorrência é sempre boa. E vocês, estão empolgados para a nova geração de processadores? Vai comprar um handheld, vai comprar um notebook gamer? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu, falou. E até a próxima. Tchau, coluna do Jackson.